Versículo 8 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outreiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E toda a árvore do campo baterão palmas. Em lugar de espinhos crescerá faias, em lugar de sarça crescerá murta. Isso será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Glória, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, o Senhor quer falar conosco nessa noite maravilhosa. Essa palavra é muito tremenda, meus irmãos, porque Deus fala que o caminho dele não é o nosso caminho. E que a vontade do Senhor não é a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos fazer o quê? A nossa vontade. Deus está usando os pequenininhos para falar que não é aquilo, é esse caminho que devemos seguir. Mas nós somos rebeldes e queremos seguir aquele caminho. Então Deus fala o quê? Porque o nosso caminho não é o caminho do Senhor. Muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor e não é aquilo que o Senhor quer nos entregar. E nós ficamos tristes e queremos já murmurar porque o Senhor não nos deu aquilo. Aqui na palavra está falando o quê? Que o caminho do Senhor não é o nosso caminho. Então, através dessa palavra, o caminho de Deus é bem diferente do nosso, ser humano. Nós somos pecadores e falhos. Aqui todo mundo é igual para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E tem muitos aí que não, que fazem acepção. Até do pequenininho até o maior. Eles começam a olhar, a julgar, sem mesmo conhecer. Porque a única pessoa que tem o direito de nos julgar é Deus. Porque Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe tudo que nós vamos falar, mesmo antes de nós falar. Ele sabe porque Ele nos criou. Ele conhece o nosso pensamento e os nossos caminhos também. Ele sabe qual é o caminho certo para nós seguir. E nós somos teimosos, queremos seguir sempre o caminho errado. Por quê? Por caminho errado. Porque muitas vezes Deus fala para nós não ir naquele lugar e nós vamos. Ali nós já passamos pela prova, já começamos a murmurar por quê? Veio a prova. Ah, Senhor, por que tanta prova, tanta luta? Mas porque nós desviamos do caminho que não era para ir. Nós fizemos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Se Deus está pedindo para nós desviar dos maus caminhos, nós temos que desviar dos maus caminhos. Mas como assim dos maus caminhos? Porque esse mundo já é do maligno. E Deus não quer que nenhuma alma se perca. Porque para isso Ele deu o seu único filho por amor de nós. Isso aí todo mundo sabe, que Deus deu o seu único filho por amor de nós, seres humanos. Não é só os crentes, os cristãos, não, por todos. E Deus não quer que nenhuma dessas almas se perca. Mas eles não entendem isso daí. Para eles querem o quê? O prazer do mundo. Eles querem viver da vontade deles e nunca fazer a vontade de Deus. Por isso que Deus fala que o caminho dele não é o nosso caminho. Porque as pessoas que estão lá fora, eles não querem seguir o caminho do Senhor. Eles não querem vir orar, eles não querem buscar. Por quê? Porque eles não conhecem, eles não têm o entendimento da palavra. Porque para isso daí, Deus deixou o quê? No passado, Deus deixou os seus profetas. Foram os seus profetas que falavam através de Deus. Deus usava os seus profetas para alertar o seu povo. E nos dias de hoje não é diferente. Deus está usando nós, pregadores da palavra, para alertar as pessoas que estão lá fora. Que o caminho deles não é aquele caminho que Deus quer que eles sigam. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que todo mundo tenha salvação. Mas desde que se arrependa dos seus maus caminhos. Que fala, convertei-vos dos vossos maus caminhos. E eles não entendem isso daí. Para eles, o mau caminho é só no falar. Não é no falar, é em tudo o mau caminho. Se você acha que a idolatria, meus irmãos, não é só da imagem, não. É você também ficar idolatrando a roupa. É roupa, é calçado, é você mesmo ficar se olhando no espelho e se gravando a sua própria imagem. Isso também é idolatria. Isso é abominação para o Senhor. Não é só a imagem que é idolatria.
E sim tudo que nós desejamos, que nós ficamos ali, só em volta daquilo, já é uma idolatria. Se nós temos algo na nossa casa que nós só fica ali acariciando, fica aquele bem no coração, é uma idolatria. Porque Deus quer de nós o quê? Que nós buscamos Ele em espírito e em verdade, não é de qualquer maneira que nós temos que buscar o nosso Deus. E sim em espírito e em verdade. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil agradar ao Senhor, não é fácil. Fácil é para eles que Ele faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. Para eles é fácil. Por quê? Porque na palavra do Senhor fala em João 8, eu acho que não me engano, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é essa verdade que João está falando? É a Bíblia, é a palavra santa do Senhor. E onde tem a palavra que cabe doutrina, o que os pastores fazem, os mensageiros do Senhor estão fazendo? Eles estão pulando, eles querem pregar só bênção, só quer pegar amor, prosperidade, que Deus dá casa, Deus dá tudo. Sim, Deus dá. Deus não dá, Ele capacita os seus servos para que venham receber aquilo. Porque se nós for fazer somente a nossa vontade, como é que nós vamos agradar a Deus? Não tem jeito, não tem como você agradar a Deus. Ou você agrada a Deus ou você agrada o homem. E nós estamos aqui não é para agradar o homem não. Nem homem nem mulher. Nós viemos aqui não só espírito, é buscar Deus, é adorar a Deus. Nós não devemos vir jamais na casa do Senhor para ficar reparando o que o irmão veste, o que o irmão fala, a maneira do irmão cantar, o irmão lê o versículo da palavra. Não, nós não estamos aqui para julgar e nem para olhar. E nem para apontar, porque não cabe a nós. Seja do jeito que for que o irmãozinho cantar ou ler a palavra do Senhor, foi Deus que mandou fazer aquilo ali. Para Deus é privilégio receber um dos seus pequeninos aqui na frente do santo altar para ler uma palavra ou louvar um louvor. E tem lugar, meus irmãos, que isso não pode. A pessoa para subir o altar tem que ter curso de teologia, tem que ter muito amestramento na palavra. Mas quem que é amestramento esse? Que teologia é essa? Se não vem do Espírito Santo? Confesso que eu estava caçando palavra para ministrar hoje, mas Deus falou, não é da sua maneira, não é da tua vontade, sim do meu querer. Aí eu falei, amém, Senhor, eu sei onde vai ser já, porque eu queria fazer a minha vontade. Eu queria pregar lá em Mateus 22, versículo, se não me engano, 36, da parábola lá que fala dos servos, do avicultor que planta a vinha e dá para o servo cuidar. Então eu queria lá, mas Deus falou, não é aí. Não é o seu pensamento nem o seu querer, sim a minha vontade. Porque Deus quer falar o que com nós? Quer que nós busquemos Ele em espírito e em verdade, cada dia mais. Não importar com a circunstância e nem com as provações que vêm. Porque nós somos apontados todo dia, todo momento. A partir do momento que nós levantamos da cama, Satanás já está ali, ó, jogando setinha na nossa mente para nós pecar contra o Senhor. Para nós pegar, entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes, meus irmãos, não precisa falar, mas através do nosso pensamento, nós pecamos contra o Espírito Santo. Às vezes a gente recebe algo que não agrada a nós, mas foi Deus que mandou falar. E Ele já vira a cara para nós porque nós falamos aquilo. Mas se foi Deus que mandou você falar, se foi Deus que mandou você repreender aquele irmão, porque a repreensão cabe a todos nós, mas que seja uma repreensão com amor, porque não é de qualquer maneira que você vai repreender um irmão. Porque além de você derrubar a fé daquele irmão, você também vai perder aquela alma. E essa alma para Deus é preciosa. Deus não quer que nenhuma alma se perca. E sim que nós buscamos aquelas que estão lá fora que não conhecem a palavra. Os que conhecem, que desviou do caminho do Senhor, nós não sabemos o motivo nem a circunstância. É somente Deus que sabe. Mas se Deus mandar nós ir buscar, nós temos que ir. Nós temos que ir atrás daquela alma que está perdida. Porque às vezes, meus irmãos, as almas se perdem, as pessoas saem da presença do Senhor, é por causa de uma palavra errada. É de uma pregação que a pessoa acha que foi somente para ela, mas Deus fala com todos nós. Porque primeiramente vem para nós pregadores a palavra. Vem primeiro a nós a palavra, o chicote vem em nós. Aí se caiu repreensão, por que nós vamos pular a repreensão? Se Deus está mandando nós fazer ali. Nós nunca, jamais podemos querer fazer a nossa vontade, nós que somos ministros da palavra do Senhor. Porque se o Senhor nos escolheu, nos separou, nos remiu, nos chamou, por que nós vamos correr da palavra que o Senhor manda nós pregar? Nós não podemos jamais fazer isso. E tem pregadores, meus irmãos, que sobem no altar e quer fazer do microfone uma metralhadora e da palavra do Senhor um hiper. Não, não é assim. Se é para repreender, nós temos que saber repreender o irmão. Porque se você falar uma palavra que desagradou o irmão, aquele irmão nunca mais volta para a casa do Senhor. Aí começa o quê? A luta daquele irmão. Porque aí o inimigo começa na mente.
Você viu o tipo daquela pregadora? Você viu o tipo que ele pregou a palavra? Foi tudo para você. E às vezes não é nem para aquele irmão. Aleluia! Porque muitas vezes nós pregamos aqui, meus irmãos, é para nós mesmos. Muitas vezes Deus fala com nós mesmos que estamos aqui ministrando a palavra. Não é só para o irmão ouvir e nem guardar a mente. Porque a palavra todos os dias, a casa do Senhor é um ensinamento. Porque cada pregação é um ensinamento que o Senhor está nos ensinando. Porque a casa do Senhor é como uma escola. Cada vez que nós viemos aqui adorar Ele no louvor, numa palavra, ouvir a pregação, nós estamos aprendendo. Porque nós aprendemos uns com os outros. Nós não podemos querer ser melhor do que ninguém nessa terra. Porque o único melhor aqui, o dono de tudo é Deus. Porque foi Ele que criou tudo, tudo aqui é dele. Por que nós vamos querer nos glorificar? Querer falar que nós pregamos melhor do que a irmã, que nós louvamos melhor? Não, nós não fazemos nada melhor que ninguém. Porque o único aqui que faz tudo é Jesus que faz tudo por nós. Foi através de Jesus que nós conseguimos estar aqui hoje adorando a Ele em espírito e em verdade. Porque tem lugar que a palavra do Senhor já não está sendo mais anunciada. Tem lugar que não está podendo mais pregar a palavra na rua, não está podendo mais anunciar o amor de Deus. Nem mesmo nos lar está podendo louvar. Porque diz que está vindo, está destruindo tudo. Eu não sei se é boato ou se é fato, ou se é acontecimento. Porque na palavra do Senhor está que passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa uma palavra sequer, um i sequer. Pode acontecer o que for, mas tudo que está na palavra, na profecia, nós temos que guardar. Por quê? Porque é os acontecimentos que estão acontecendo. Glória a Deus. Quem ainda fala, quem tem ouvido que ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas sabemos que somos nós. Porque se nós somos a igreja do Senhor, nós estamos aqui para quê? Para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nós queremos seguir o nosso caminho? Não, meus irmãos. O caminho é largo, o caminho do mundo. É um caminho espaçoso. Mas o caminho verdadeiro que leva à salvação é o caminho estreito. É um caminho que nós estamos apedrejados, nós estamos criticados, nós estamos caluniados. É o tempo todo. Não é só um minuto ou dois, ou é um dia ou outro. Não, é o tempo todo. Porque se não acontecer algo na nossa vida, o que o povo lá fora fala? Lá o crente não diz que é crente, cadê o Deus deles? Cadê o Deus deles que não libertou eles disso aí? Não deu algo para eles? Quem está passando necessidade? Mas nós sabemos que depois da prova vem a bênção. Nem que nós aqui passemos, padecemos, mas nós sabemos que nós estamos buscando a salvação. Nós estamos buscando o reino do céu para nos salvar. Porque senão todo dia nós temos que buscar o Senhor. Todo dia, porque a salvação nós temos que conquistar. O céu é conquistado à força, meus irmãos. Não é de qualquer maneira, não. Eles acham que para herdar os céus é de qualquer maneira. Mas eu prego a palavra, eu canto, eu louvo, eu tenho dom espiritual. O que adianta você ter tudo isso daí e não seguir verdadeiramente a palavra do Senhor? Viver de qualquer maneira? Não adianta. Porque na palavra do Senhor fala, o que está sujo se suje mais, o que está limpo se limpe mais. Então nós temos cada dia procurar nos limpar mais, nos purificar mais e mais. Porque cada dia está se tornando cada mais pior. Por que pior? Porque quanto mais Satanás joga seta na mente das pessoas, mais ele quer derrubar o cristão, mais ele quer tirar o cristão da presença. Porque às vezes nós achamos que vai vir lá de fora, não. Vem dos nossos próprios parentes a pedrada. A primeira pedrada sempre vem do parente, não é de fora. Não adianta nós ficar caçando os nossos acusadores, não. Porque nós temos o quê? Nós temos um Deus fiel. Nós temos um advogado fiel que está o tempo todo ali nos defendendo do inimigo. Então as pedradas podem vir, mas nós sabemos que o nosso Deus está ali, pronto para nos socorrer. Por isso que nós não podemos jamais desviar do caminho do Senhor. Porque o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Às vezes nós pensamos algo e queremos aquilo, mas não é o que Deus quer para nós. Às vezes o que Deus tem para nós é maior do que aquilo que nós pedimos. Aí Deus sempre está usando um servo seu para falar, não chegou o tempo ainda de você receber a sua bênção. Não chegou o tempo ainda. Porque não adianta nada nós querer tudo no nosso tempo e na nossa vontade, se não é assim. Porque os nossos caminhos não é o caminho do Senhor, nem as nossas vontades é a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, Deus pede para nós fazer o quê? Buscar sempre Ele. Sempre orar. Se está orando, ora mais. Se está se santificando, se santifique mais. Cada vez mais e mais nós temos que buscar a presença do Senhor. Porque os dias vão ser difíceis. Ele está falando que isso é só passageiro. Não, não é passageiro não, meus irmãos. Porque tudo que está aqui na palavra está se cumprindo. Quer seja dias poucos ou dias bem, mas está se cumprindo. Que diz que Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. E o que o povo fala na hora que nós falamos isso?
Ah, desde o tempo da minha avó que está falando isso daí, que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Mas nós sabemos que Jesus está vindo. A vinda do Mestre está próxima. E nós temos que nos santificar, por quê? Para quando Jesus vir, não pegar nós desapercebidos, não pegar nós dormindo, não. Nós temos que estar atentos à nossa volta, atento a tudo e a todos. Porque às vezes nós achamos que aquele irmão vai trazer algo para nós, nos beneficiar. Pai, é de Deus. Não, meu irmão, antes de afirmar que é de Deus, vamos buscar a confirmação do Senhor, se realmente foi Deus quem mandou falar. Porque às vezes nós perecemos por falta do quê? De entendimento, de buscar, de perguntar, Senhor, é isso mesmo, Pai? É assim mesmo, Senhor? Nós não fazemos isso. As pessoas chegam e falam algo para nós não procuramos examinar a Escritura Sagrada. Já vamos acreditando no que o irmão está falando. Ah, é cristão, né? Como eu sou, por que um cristão vai mentir? Mas na palavra do Senhor fala, maldito o homem que confia no homem. Porque se é para nós se autoexaminar, vamos examinar na Escritura. O irmão falou, sim. Depois que o irmão saiu, vamos procurar na palavra, vamos procurar na Bíblia, se está realmente aquilo que o irmão falou para nós. Porque muitos confiam o quê? Em carro e cavalos, mas nós não, nós confiamos em Jesus. Porque nós sabemos que é Ele que vai nos dar a salvação. Ele é o nosso advogado hoje. Mas no juízo final, Ele vai ser o juízo. Ele não vai ser advogado mais. Hoje Ele está sendo nosso advogado. Em todas as nossas causas, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos socorre. Mas no último dia Ele vai ser juiz. E aí? Como é que Ele vai nos defender? Se Ele vai ser o juiz, o nosso Jesus. Aí nós temos que fazer o quê? Nos santificar, orar mais, buscar mais a presença do Senhor, porque é o que Deus está pedindo. E quando alguém vir falar algo para o irmão, ou para mim, ou para qualquer um de nós aqui na casa do Senhor, ou para qualquer um que esteja ouvindo essa palavra, vamos primeiramente dobrar o nosso joelho e perguntar para Deus se é realmente isso e examinar a palavra. Porque aqui na palavra está tudo. Aqui na palavra é ela que nos santifica, é ela que nos ensina o caminho que devemos andar. Sim, meus irmãos, é doído? É doído sim, não é fácil ser um cristão. Não é fácil por quê? Porque nós estamos debaixo da lei do Senhor Jesus. Não é da lei do homem não, é da lei de Deus. É a lei de Deus que nós temos que fazer se cumprir na nossa vida. Porque se nós pecarmos uma só da lei, nós nos tornamos o quê? Pecador da lei, de toda a lei, de todo mandamento. E lá fora não, a lei do homem lá fora é para quê? É para os homicidas, para os assassinos. É para tudo aquilo que não presta. É a lei do homem. Mas a lei que nós seguimos é a lei do Senhor Jesus. Foi a lei que Deus mandou Abraão escrever. Abraão não, Moisés escrever no Monte Horebe, que é os 10 mandamentos. Então nós não podemos seguir a lei do homem. Não, jamais. E sim a lei do Senhor Jesus. Nós somos sujeitos à lei do homem sim, meus irmãos. Por quê? Porque tem um horário agora para se cumprir na casa do Senhor. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Então, se nós somos sujeitos a Deus e também aos homens aqui da terra. Por quê? Porque se nós não sermos obedientes ao homem da terra, Deus também pode nos repreender por causa disso daí. Mas jamais nós vamos ser da lei lá que julga, que é o juiz da terra. Porque o nosso juiz é Deus. É somente Deus que é o nosso juízo. E o nosso advogado é Jesus. Então nós temos que saber discernir as coisas certas. Porque nós estamos sujeitos à lei da terra, sim. Mas a lei da terra, meus irmãos, é a lei do homem. Que se é para o culto terminar até 8 horas, todo mundo está para suas casas, não, por que nós vamos terminar o culto 9 horas, 10 horas da noite? Nós temos que ser obedientes a essa lei. Esse tipo de mandato, que é com o município, vem do município. Agora, se nós queremos fazer a lei do homem lá do juiz da terra, aí nós vai ser o quê? Homicida, assassino, prostituição, ganância. Que muitos estão matando por ganância hoje em dia. O povo está tão ganancioso que estão esquecendo que o maior de todos é Deus. É Deus que é o dono do ouro, da prata, de tudo. E até mesmo do fôlego de vida. Não é porque uma pessoa é assassino que ele não é filho de Deus. Ele é filho de Deus também. Se ele é um homicida, ele é filho de Deus também. Mas aí se tira na própria vida, aí para esse já não tem mais salvação. Porque ninguém cabe a nós tirar a vida de ninguém, e sim somente Deus. E o homem lá fora da terra não entende isso. Os que estão lá fora no mundo, porque os cristãos entendem o que é de Deus e sabem separar o que é de Deus e o que não é. Então Deus pede para nós buscar muito mais. Se nós estamos buscando, vamos buscar mais, porque é o que Deus quer. E uma para poder nós conseguir passar pela tribulação que está por vir. Porque não vai ser fácil. Porque estão falando e está falando e está todo mundo avisando, está o alerta em geral.
Vocês podem ver que é difícil sair uma pregação para Deus não pedir para nós jejuar, orar mais, buscar mais, nos santificar mais. É muito difícil Deus não usar nós para falar, porque Deus quer isso. Ele quer que nós não venhamos se perder, meus irmãos. Porque a luta vai ser tão grande quando estiver perto de Jesus vir. Vai ser tão tormento que se nós não estivermos firmados na palavra do Senhor, firmados na presença de Jesus, nós não vamos suportar o último dia. Esse dia vai ser terrível. Vai falar, o último dia será um dia terrível. É um dia de angústia. Porque Jesus não vai pôr o pé na terra. Ele vai ficar suspenso ao ar. E separando, mandar seus anjos separar o que é seu. É a mesma coisa de um trabalhador na roça. Quando tem muita praga na sua roça, o que eles falam? Deixa crescer junto, depois eles separam. O que não presta, eles fazem um monte e queima. Eles tiram só o que é bom. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós venhamos a tirar o que é bom. Tirar o bom proveito da palavra do Senhor. Se esse tempo que Deus está dando para nós aí, que nós ficou com a igreja fechada, o que nós ficamos fazendo? Orando, meditando na palavra, buscando a Deus. Porque ninguém conhece ninguém aqui, a não ser Deus. Somente Deus conhece os nossos pensamentos, de cada um de nós aqui. É Ele que conhece, é Ele que sabe a hora certa de agir na nossa vida. Então Deus pede para nós fazer isso aí, meus irmãos. Vamos buscar mais e nos santificar. Vamos procurar nos limpar mais e branquear mais as nossas vestes. Para que quando chegar o dia de Jesus vir, as nossas vestes estão limpas. Que nós temos que estar lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no céu. Foi somente até aqui com o Espírito Santo.